Eu acho que o que mais inibe as pessoas de falar o que sentem dentro do relacionamento, de abrir o seu sentimento para outra pessoa, é o medo de ser mal compreendida. É o medo de ser julgada. Ser julgado é muito dolorido. Eu já fui julgado algumas vezes, várias vezes. A gente falar uma coisa e ser mal compreendido, a pessoa compreender de um outro jeito, diferente do que a gente gostaria, começar a ter uma imagem da gente, criticar a gente, começar a desqualificar a gente por conta do que a gente expôs para ela do nosso sentimento. Isso é péssimo. Isso é muito triste isso, dentro do relacionamento. E isso, depois que acontece uma vez, que uma pessoa abre o seu sentimento e se sente julgada pela outra, a relação de confiança ela fica abalada. Fica abalada. E confiança é aquela coisa, né? Acho que vocês já ouviram esse ditado. É uma coisa que dá muito trabalho para construir e é muito fácil de perder. Então, se vocês estão se vendo nessa situação de uma falta de confiança de falar o que sentem, porque não confiam na reação do outro, não confiam no que o outro vai pensar, como é que o outro vai compreender o que você está falando, é porque você já tem um histórico de um diálogo frustrado, de um diálogo que vocês não conseguiram manter com qualidade. E vocês podem se propor a reconstruir essa relação de confiança. Mas isso requer um esforço, isso dá um trabalho. Não é de uma hora para outra. Vocês precisam colocar uma intenção, um esforço para reconstruir a confiança entre vocês. E é possível fazer isso. E aí, a gente sempre está sujeito a isso. Por exemplo, eu falar do meu sentimento para minha esposa e ela não me compreender do jeito que eu gostaria. Ela me levar mal. Ela me compreender mal, ela me julgar, ela me criticar. E aí eu posso dormir, uma das coisas, tá? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Não tão tranquilo porque eu tô brigado com a minha esposa e o relacionamento não tá bom, mas eu posso pelo menos dormir tranquilo de que eu falei do meu sentimento. Eu fiz um esforço e eu falei algo que era importante para mim. E aí tem uma dica prática, viu, Débora? Débora e todos aqui, tá? Isso serve para qualquer um. Mas é assim, a gente fazer um preâmbulo, a gente fazer uma introdução. Eu já fiz isso algumas vezes. Tinha algum assunto sensível que não era fácil da gente se entender, eu e minha esposa, que a gente já tinha discutido outras vezes. Esses assuntos peludos, sabe? Que todo casal tem. E eu queria falar do meu sentimento, da minha compreensão sobre aquilo. E eu sabia que corria o risco dela ficar irritada, dela ficar brava e não acontecer o diálogo, né, como eu gostaria. Então, uma coisa que eu já fiz algumas vezes foi assim, olha, eu tô querendo falar como é que eu tô me sentindo em relação a esse assunto XYZ, só que a minha intenção é a gente conseguir se entender. Essa é a minha intenção. A minha intenção não é brigar com você. A minha intenção é me sentir compreendido por você e também é eu compreender como você se sente, eu compreender o seu lado. Essa é a minha intenção. Então me avisa quando que é um bom momento para você, para eu falar. E eu quero falar e eu também quero te ouvir. Então percebe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo, eu estou mostrando que eu estou querendo falar como eu me sinto em relação ao assunto, mas eu não estou chegando de forma assim, ansiosa. Eu vou falar agora porque a pessoa tem que me ouvir, tem que ser agora, e tem que ser desse jeito.
Porque às vezes a pessoa não está pronta, às vezes a pessoa está com a cabeça em outro lugar, ela está pensando em outra coisa. Às vezes ela está brava comigo com alguma coisa, ela está irritada, ela está chateada com alguma coisa que eu fiz. Às vezes ela está ofendida com alguma coisa que eu fiz, com alguma coisa que eu disse. Aí eu vou chegar nesse momento e querer que ela me compreenda, eu não vou ser compreendido. Ela não está disponível para isso. Eu preciso ter paciência para esperar o momento certo para que ela esteja disponível para me compreender. Então, tendo essa intenção clara de eu quero te compreender e eu quero ser compreendido, é por isso que eu estou falando, eu posso falar as coisas e perguntar como é que é isso para você? Como é que você se sente quando eu falo isso? Faz sentido para você? E aí eu ouço também. Porque um diálogo não é só falar. Um diálogo é falar e ouvir. Falar com a intenção de ser compreendido e ouvir com a intenção de compreender. Então eu preciso também chegar nesse momento do diálogo disposto, disposto a ouvir também. Eu não posso chegar todo armado, preparado para a briga. Qualquer coisa que ela fala, eu já bato em cima, já retruco, já interrompo. Não, eu tenho que estar preparado para ouvir também, para fazer um esforço para entender o lado dela, compreender como é que ela se sente, compreender por que ela ficou ofendida, por que ela ficou chateada, por que ela está brava comigo, compreender por que ela está brava comigo, e não simplesmente falar assim, ela está brava porque ela é muito brava, essa mulher, ela é muito pavio curto. Não. Querer compreender a pessoa. Por que é que ela está brava comigo? Ela tem os motivos dela. Eu posso até não concordar, pode até não fazer muito sentido para mim, na minha lógica, no meu jeito de pensar. Mas isso não me impede de compreender, mesmo que eu não concorde. Eu posso compreender, eu posso legitimar, eu posso mostrar que eu compreendo o lado dela. E assim eu vou construindo o diálogo. Eu vou criando um espaço para que eu também possa falar do meu sentimento e ela respeite o meu sentimento, porque eu também estou respeitando o sentimento dela.